dos meus 3 alunos, mestrandos no Prof. Saúde, turma 5. Aqui, então, o primeiro ponto a discutir é a proposta de cronograma para a construção, não é, da dissertação. Então, não coloquei só o projeto, só até a qualificação, coloquei durante todo o período. Então, aqui esse primeiro ponto, né, que são as reuniões. Eu tenho que mexer. Pronto. As reuniões mensais. Então, eu coloquei terceira quarta-feira do mês, 19h30, 20h30, e eu coloquei agora, na descrição do grupo, o link, né? Então, vai ser sempre o mesmo link. Então, a gente vai, nessas reuniões, discutir o andamento, os progressos, né? Os desafios, os problemas, e vai buscar orientações, trocar ideias, né? Sobretudo, vamos acompanhar a escritura, daqui até a qualificação, a escritura do projeto, né? Então, vai ser acompanhada nesse passo, né? Mês a mês. A entrega mensal dessas sessões, eu digo sessões porque, como vocês tinham um anteprojeto, aí já tinha as sessões mais ou menos encaminhadas. Então, eu abri aquele documento com as sessões, os itens, né, do projeto, para vocês já irem organizando. E aí, a gente pode combinar uma sessão mensalmente. Se bem que no de Felipe hoje eu li a introdução, se bem que a introdução, eu acho que eu já disse a vocês, a introdução é a última a ser reformulada. Aqui a gente termina por último, falando em termos de projeto, é a introdução. Mas a gente começa pela introdução, que é para, digamos assim, a gente ter uma ideia, né, do problema de pesquisa, ver aquela questão afunilada, né, do mais geral e se tornando mais delimitado. Então, a introdução, objetivos, né, no caso, eu vi rapidamente métodos, mas, como eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês. Então, a gente ficou como se, assim, o principal aí fosse escrever já algumas ideias na introdução e os objetivos, né, deixar os objetivos bem definidos, ou bem definidos neste momento, né? Bom, então, é por isso que eu falei sessões, porque a gente pode ir de sessão em sessão, né? E vamos editando pelo Google Docs. Então, eu coloquei segunda, quarta-feira, porque, assim, seria bom que eu tivesse uma semana para ler, né? Então, vocês já deixariam prontinho lá na segunda, quarta-feira. A revisão das edições mensais, né? Então, eu faria entre a segunda, quarta-feira e a terceira, para a gente já discutir essa revisão. Submissão do projeto. Então, com o tempo, né, a gente vai construindo esse projeto, ou melhor, reconstruindo, destruindo e reconstruindo, né? A gente sempre está nesse movimento, né, de desconstrução, construção, então daqui para lá vai ser assim. Então, quando tiver já, o projeto já está, digamos, maduro, já está suficiente para qualificar, então eu penso que esse momento seria, eu coloquei aqui janeiro de 2025, mas foi um erro, né? Foi um erro, porque seria janeiro de 2026, não é isso? Eu tinha ficado em dúvida se a submissão seria. Tá. Você tem razão. É porque, assim, tem razão. Janeiro de 2025 é a submissão do projeto para apreciação do comitê. Ok, está certo. Eu já estava pensando na qualificação aqui. Que seria Submissão a do projeto. submissão para Então, poder aplicar ainda a pesquisa depois, botar aí ok. a campo. Exato. Pronto. Porque o projeto
estando pronto, nós submetemos ao comitê, às vezes tem pendências, e aí demora um mês ou mais para resolver as pendências, para poder ter o parecer favorável, né? Então, é preciso que a gente já esteja, né, pensando na submissão e colocar uma data. Então, está correto, é janeiro de 2025 mesmo. Janeiro de 2025, envio do projeto. Então, janeiro, vamos, né, os 3 projetos já devem ser submetidos. Eu não sei se esse mês é um mês de férias para o comitê. De qualquer forma, vamos estabelecer como janeiro de 2025. Lá na porta do comitê agora tem um cartaz mostrando os dias, até que dia pode submeter o projeto pela Plataforma Brasil e a data da reunião. Então, a gente fica na expectativa, né? Eles vão colocar o 2025 também lá, e a gente vai saber até que dia eu tenho que submeter. E a reunião é tal dia. Geralmente, em meados do mês, é quando eles estabelecem o prazo para submissão, na verdade, na Plataforma Brasil, né? E o envio, né? É o envio. E aí o comitê aceita, e aí depois vai para a reunião no final do mês. Escolha dos membros da banca. Então, a gente já, se o projeto está no comitê e a gente pensa em ter o agendamento em maio de 2025, então é importante que a gente já vá pensando nos membros da banca. Tá? Então, pensando já no membro interno com o suplente e o membro externo ao programa. E o suplente, certo? Então, em fevereiro, vamos já pensar nessa definição, e a gente vai seguindo esse cronograma de acordo com esses momentos aqui, e vai checando, né? Isso aqui a gente já foi, esse aqui ainda está pendente. Então, a gente pensa nisso, né? Agendar a banca e o depósito, né, no mês de maio. São 20 dias entre o depósito e a data da defesa. Mas o que acontece na prática é que às vezes é 15, sabe? Mas, assim, formalmente é para ser 20 dias. Então, faz-se o depósito e 20 dias depois a defesa. Então, agendamento de meio maio. Uma dúvida, professora. Sim, pode falar. Quando a qualificação tá vindo já depois do aceite da banca, né? Ou, perdão, da banca não, do comitê. Então, para a qualificação, eu não teria ido a campo ainda, não teria ainda os dados da pesquisa, seria isso. É só depois, né? Quando tem o período da escrita, da escrita da dissertação, que é para ir julho de 2025 para frente, é isso, né? Sim. É preciso ter para a qualificação o projeto completo. Se tiver já resultados preliminares, então pode se apresentar até resultados de toda a pesquisa, com discussão, conclusões. Pode, claro. É porque eu estava pensando que seria nos moldes do PIBIC, meus tempos de PIBIC da faculdade, que tinha a apresentação parcial, que você tinha que apresentar já os resultados parciais, né? Sim, sim. Não é obrigatório. É desejável que seja assim. Mas o que a gente tem visto, a maioria dos mestrandos apresenta apenas o projeto. A gente só teve, acho que, uns 2 mestrandos que já apresentaram resultados. Então, vamos considerar isso, vamos ter o projeto pronto. Então, agendamento e ensaio para o exame, sim, a escolha da banca, agendamento da banca, na verdade, esse aqui era para ser antes do ensaio, né? Quando tiver agendada a banca, tiver sido feito o depósito do projeto escrito, aí a gente marca uma reunião para o ensaio da defesa, certo? E aí, com a apresentação já, PowerPoint, aí, no caso, a gente pensa na banca de qualificação, deixa eu abrir aqui o documento,
e aí eu posso rolar a tela. Aqui, em junho de 2025, né? Eu até coloquei aqui, créditos integralizados, aí você já pode. No momento você integralizar os créditos, tiver as notas já consolidadas nas disciplinas, tiver os créditos ok, aí já pode fazer essa qualificação, né? Então, eu estou pensando em junho de 2025, então, a coleta de dados vai começar logo a seguir, não é? Porque o que acontece muitas vezes também é que a banca sugere reformulações na própria metodologia. E aí, nesse caso, quando o estudo já passou para a fase de coleta, análise e interpretação, né, já no momento da qualificação, já não é possível mais fazer correções da rota, né? Mas o que eu disse a você, como no Prof. Saúde, só dois mestrandos, né, fizeram essa já antecipação de resultados na qualificação. E aí, pronto. Aí, coleta de dados, julho de 2025. Então, claro, a redação da dissertação já começou. No momento que começamos a escrever o projeto, já começou a dissertação. Mas eu digo a dissertação propriamente dita, já depois da qualificação, já escrevendo resultados, né? Então, até fevereiro de 2026, a gente precisa submeter um artigo, né, uma revista, no mínimo Qualis B2, e cadastrar um produto técnico. Ou você também pode ter dois artigos, dois produtos, né? Isso vai depender de cada projeto, de cada aluno. Aí pronto, agendamento da banca, março, defesa final, e aí são esses. Vocês acham que é factível? Na realidade, a gente tem, assim, geralmente, esse andar, né, da carruagem. Nesse, termina os créditos, qualifica, né? Coleta de dados, aí espera, aí você já não tem. Se vocês tiverem uma disciplina aí, que acrescentaram uma disciplina, já vai ser só uma no terceiro semestre. Então, então, de acordo? De acordo, né? Pronto. Sim. O que eu falei com vocês no grupo, só era outra questão bem rápida, era que lá, até o ano, até a turma passada, tinha lá no Moodle, assim, sala Dom, que já estava aberta. Então, a gente já colocaria lá os passos que já estão sendo cumpridos do projeto, da dissertação. Só que agora não tem, eu não achei, aí eu fui abrir uma. E eu abri, só que vocês não conseguiram, acho que foi a Isabela que disse, não conseguiu acessar, né? Dava um Isso. erro. Não consegui, não. Eu tentei entrar Tentei ontem também. eu vou até, veja só, eu vou até, assim, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui, para mim aparece, e aí o que eu coloco o quê? Eu coloco o que foi discutido rapidamente, de forma muito sucinta. Eu estou abrindo aqui, só para turma 5, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como foi que eu coloquei. É porque realmente essa plataforma, vocês não estão vendo ainda a anterior, né? Então, deixe-me compartilhar essa outra guia. Está no cronograma. Peraí, na guia, aqui, sim. Então, aqui, deixa eu ver. Então, aqui eu vou trocar. Não é esse. Vou interromper. Pronto, aqui está. Prof. Saúde. Compartilhar. Aqui está, vou aqui abrir. Aí vocês falam, né? Porque se levantar a mão, eu não vou ver, porque quando eu abro aqui a tela que está sendo compartilhada, aí eu não vejo mais a página do Meet.
Então, vejamos aqui, educação na saúde. Aí aqui que tem umas questões assim, deixa eu ver o que foi que eu coloquei. Até eu não estou achando mais, peraí. Deixa eu ver aqui. Se não encontrar agora, eu vejo depois. Mas para mim aparece. Deixa eu ver aqui. Porque aqui estão fechadas as abas. Deixa eu ver. Fórum de acompanhamento. Sala Dom. Estão vendo aqui? Sala Dom, tá vendo? Sim. Aqui eu clico, Sala Dom. Aí, veja, tem essa postagem aqui que eu coloquei. Primeira reunião, dia 18/9. Aí eu coloquei aqui um resumo, né, do que o que nós discutimos, né? Primeira reunião. Aqui coloquei o cronograma. Aqui coloquei o link, né, da reunião gravada. Então, é isso que a gente vai colocando passo a passo. E vocês também entrando, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem colocar a versão, né, atualizada do projeto. Como vocês não estão acessando, aí eu vou ver como é que faz aqui para que fique visualizado para vocês. E aí, a partir de agora, eu vou colocar, por exemplo, terminando amanhã, terminou a segunda reunião, aí eu vou colocar a versão atualizada dos projetos, toda reunião aí no final. Como eu coloquei aqui o cronograma, eu vou colocar versão atualizada do projeto de Isabela, Mayra, e assim por diante, certo? Então, é isso aqui que, agora, se eu colocar o seguinte, ó, ver como, mudar papel para estudante. Aí, vamos ver, eu não verifiquei se mudando assim, ainda aparece, deixa eu ver. Acompanhamento, avaliativo, não aparece. Então, eu vou perguntar a Rafael como é que faz, que eu não achei a sala Dom como a gente tinha antes. Tá vendo? Então, para você realmente não aparece. Eu coloquei o link, né, e dá como erro, como se não tivesse acessível. E aqui também na própria, quando eu vejo aqui na minha interface, eu não vejo uma forma de, por exemplo, incluir outras pessoas no grupo, né? Retornar o papel normal. Não tem já olhei as configurações, mas não tem uma forma de ir até, por exemplo, incluir, né, pessoas, incluir vocês no. Aqui, tá vendo? Aparece aqui, ó. Então, eu não encontrei como fazer para acrescentar. Então, a gente até coloca aqui, por exemplo, modo de edição. Aí a gente pode editar aqui, mas mesmo assim, ó, não tem os pontinhos que deveriam aparecer para mim. Talvez é que eu não tenha a permissão para fazer isso. Pronto. Ó, desmarcar tópico, bloquear a discussão, mas não tem acrescentar. Então, porque eu entendi assim, como tem aqui, cancelar a assinatura deste fórum, eu pensei que vocês podiam acessar essa página aqui e vocês assinariam o fórum, né? Para receberem atualizações. Mas não é assim. Por exemplo, eu assinei, ó, tá vendo? Mas vocês não conseguem acessar para assinar. Então, nesse caso, eu vou perguntar a Rafael, e, de qualquer modo, tem os vídeos, né, que a gente tem um andamento e tem os documentos lá no Google Docs. Bem, então, aqui, agora, eu vou abrir os projetos, né, para a gente ver a parte inicial. Felipe, você tem algum problema que compartilhe o seu projeto? Não, professora, pode compartilhar, sim. Pode compartilhar, sim.
na realidade, assim, a gente busca ser o mais transparente possível, né? Mas em determinado momento a gente esbarra no ponto, né, de que não, tem aí questões autorais e tem também as revisões que são feitas, né? Mas se for o caso, vocês me avisam. Bom, então aqui eu vou abrir, vou sair aqui dessa página. Vou abrir aqui o documento, vou ver o de Felipe, porque aí a gente vê como é que a gente está fazendo, vai fazer as revisões mensais. Espera aí, só um momento. Aqui. Só talvez caia o meu acesso temporariamente, porque eu acabei de chegar em casa, eu estava buscando meu esposo no trabalho, mas aí deve voltar rápido, tá? Só enquanto eu estiver no elevador. Sim, tudo bem, tá. Eu vou só abrindo aqui. Compartilhar esta guia. Então, vou mostrar aqui o de Felipe, que foi o que eu editei fazendo sugestões, né? Compartilhar essa guia. Está compartilhada, deixa eu ir para outra. Tá, pronto. Sim, tá sim. A gente pode esperar que você chegue em um local mais cômodo. É só porque eu vou entrar no elevador agora, pode ser que o sinal Aí vai, caia. certo. Mas Então, é a gente pode esperar um pouquinho. Sim, enquanto isso, Isabela, você pode nos contar. Você disse, depois na reunião eu conto, porque eu acabei não editando o documento. Sim, sim. Bom, então, eu até fiz alguns rascunhos, assim, escrevi à mão mesmo, mas eu tô com um certo impasse, né, com o meu projeto, e aí ontem, tentando fechar alguma coisa, eu decidi que talvez fosse melhor compartilhar esse impasse para, sei lá, tentar clarear um pouco as ideias e talvez conseguir desenvolver alguma coisa, né? Porque, assim, o projeto vai ter que ser mudado, né? Isso é uma coisa que eu percebi, porque realmente não vai dar tempo, né? Não que o projeto seja inútil, mas ele pode ficar guardadinho aí para um outro momento. Mas eu percebi que se for para tentar simplificar, eu vou ter que mudar o objetivo, mudar a metodologia, de toda forma. Então, basicamente, vou precisar recriar um outro projeto, né? Porque eu não tenho como, por exemplo, vou tirar uma parte, ao invés de fazer uma grande entrevista, eu faço um questionário menor, sei lá. Mas, de toda forma, o tempo que a metodologia requer é bem longo, né? Então, para simplificar, eu teria que mudar mesmo. E aí eu pensei em algumas ideias, né? Por exemplo, tentar fazer uma atividade de educação permanente dentro da minha equipe, e tentar avaliar algum impacto, né? Mas aí meio que tem um viés de que eu sou a médica da equipe, e na hora de avaliar o impacto, isso pode influenciar, porque o feedback que os profissionais vão me dar, tipo, eles vão ficar meio que com receio de criticar, né? Doutor, eu acho que não deu nada isso aqui. Eles não, vão querer elogiar, vão querer falar bem. Então, meio que vai ser um pouco difícil avaliar impacto, né? De uma atividade de educação permanente numa equipe à qual eu pertenço. Também recebi teve uma professora, né, que ela foi minha orientadora no TCC da residência, que ela estava falando comigo de um projeto mais voltado para uma pesquisa sobre hesitação vacinal, que tá sendo, como é que eu posso dizer? É um projeto que está sendo desenvolvido, né, para ser feito na Paraíba, e que ele é voltado para educação em saúde, né, também e tal, e aí eu achei bem interessante, vão tentar conseguir bolsa também. Eu pensei, poxa, talvez, sei lá, eu tentasse fazer algum tema, tentando me aproximar um pouco mais disso, da hesitação vacinal, não sei, para que eu consiga, talvez, fazer um pouco dos dois.
enfim, mas basicamente é um projeto em que ele vai fazer um estudo de caso para avaliar quais as dificuldades que profissionais têm no processo vacinal, né? E aí, como esse projeto vai ser feito mais voltado para profissionais, talvez eu pudesse fazer com um viés voltado para a população, entendeu? Tipo, mudar o público. Se o projeto tem um público X, eu vou fazer algo parecido, mas com um público voltado mais para a população, né? E aí seria uma forma de tentar aproximar as duas coisas, né? E já é um tema que eu estudei no meu TCC, né? Que eu fiz um estudo, eu avaliei o impacto das fake news na minha equipe, que eu estava durante a residência, lá no Mudança de Vida. Eu fiz entrevista, grupo focal com a população, foi um trabalho bem interessante. E aí, enfim, mas assim, eu ainda estou com esse impasse e durante esse mês eu não consegui fechar muito bem o que eu vou fazer, sabe? Enfim, aí eu tô nessa, né? Sim. Veja, eu entendo essa sua mudança, né, de planos, porque, assim, eu até a gente já tinha discutido na primeira reunião, que eu achei, assim, um projeto, assim, muito robusto, né? E é bastante laborioso, né? Então, achei que era muito preciso, talvez para um projeto de doutorado fosse mais factível, né? E essa questão do viés que você disse foi uma preocupação também de uma orientanda minha, aquela de Mossoró, e ela era da equipe, né, onde ela ia fazer grupos focais. Então, ela se preocupou em relação a isso também. Mas ela foi em frente e deu tudo certo. Agora, no seu caso, eu acho que talvez, assim, você pense em fazer intervenções, e as intervenções, elas costumam ser muito mais complexas, né, para fazer, para operacionalizar, não é fácil, né? Então, eu entendo o seu posicionamento. Em relação às vacinas, acho muito interessante, tanto que eu tinha me, digamos, incluído, eu tinha passado a fazer parte de um projeto sobre vacina, mas só que a vacina da febre amarela, né? A vacina que está sendo feita aqui na Paraíba, já faz 7 anos, em vários municípios aqui, e Eduardo trabalha nesse projeto, e aí ele me chamou, porque a coordenadora do projeto, que é da Fundação Oswaldo Cruz, ela queria fazer a história da pesquisa, que é uma pesquisa de 10 anos, já foram 7. Que legal. Eu elaborei um projeto em cima desse, quer dizer, é um projeto do projeto. É como se fosse um metaprojeto, porque é um projeto que vai traçar toda a história. Então, tem esse projeto que eu comecei a elaborar, só que quando eu comecei a elaborar, eu fui chamada de volta para a minha disciplina, eu estava afastada da minha disciplina original, que é semiologia, e aí eu achei que ia ficar muito trabalhoso, além de ter, né, as orientações de graduação e mestrado, aí eu achei que ia ficar muito trabalho e pouco tempo. Aí eu escrevi o projeto, a gente fez uma reunião até uma reunião remota com o pessoal lá de Brasília, discutiu esse projeto inicial que eu tinha elaborado, o esboço, e eu anotei as sugestões para mudar. E foi justamente nesse momento em que a gente parou, porque eu disse, não vou ter pernas para assumir esse trabalho também, e aí ficou com o Eduardo. Aí, dias depois, Eduardo disse, vamos fazer o seguinte, vamos propor aos nossos mestrandos da turma 5, aos que ficaram com cada um de nós, para se engajar nesse projeto, que é um projeto que ele é um projeto do projeto, mas ele acabou ficando com várias interfaces, assim, vários, como se diz, para várias dimensões. Sim. E aí
eu disse, olha, Eduardo, eu vou falar com eles, e depende do que eles já tiverem feito no projeto que foi submetido na seleção, e eles já podem ter se apropriado todo aquele tema, já podem ter, digamos, assumido o projeto, o outro projeto, o projeto da seleção. Aí eu disse, olha, eu vou deixar espontaneamente que eles digam se vão continuar, se não vão. Então, na nossa primeira reunião, eu senti isso, aí eu não quis induzir, né, dizer, olha, tem outra possibilidade. Uhum. Então, se você tem em mente algo que fosse relacionado a essa hesitação vacinal, né, por conta de tudo que tem acontecido, né, do negacionismo, etc., do terraplanismo e tudo mais, aí o que é que acontece? Seria outro tipo, né? Você ia caminhar para outra Outra linha. linha. E essa é assim, se você tiver interesse, eu envio o projeto para você, o inicial, que eu acabei não fazendo as modificações. Eu anotei todas as modificações dessa reunião, aí mandei para Eduardo. E aí ele disse que ia falar com os orientandos dele, não sei, assim, porque se eles aceitarem. Então, você pode ler, sem compromisso, como se diz. Pode mandar à vontade. Então, eu vou enviar, e assim, Tá. vou enviar também as anotações, e aí você vai ver, aí vê que tem vários, surgindo, emergiram, assim, várias questões, e assim, que dá para fazer vários subprojetos, fica um projeto meio que guarda-chuva. Aí eu vou enviar para você, já que você falou de vacina, então a gente pode pensar nisso aí, certo? Pode me ajudar a clarear um pouco Certo. as ideias também. Sim. Mas esse projeto, no caso, ele não é na linha de educação, né? Ele já é... Não, nesse caso, aí a gente iria, digamos assim, corrigir um pouco, né? Corrigir, eu digo, pegar o objetivo, né? E colocar na linha de educação na saúde. Isso. É possível, sabe? Porque tem várias possibilidades dentro dos objetivos de você colocar, assim, um viés para a parte de educação. Sim. Certo? Bem, Certo. porque seria a partir desse projeto, assim, que assim, não será o mesmo projeto para todos, mas dentro desse projeto maior seria feita digamos, recortes, né? E pode ser um recorte voltado para a educação. Sim. Então, no seu caso, estamos aí no impasse e daqui para a próxima reunião, a gente vai vai pensando e na próxima reunião a gente define. Certo. Pronto. Então, Mária, depois eu vou abrir o seu arquivo. Aqui eu abri o de aqui para o outro. Se quiser falar, você, por favor, você avisa. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui está, né, como estava no início, né? Eu fiz pequenas edições no título, né? Um título provisório ainda, né? Então, eu sempre gosto de ter essa ideia de que a gente está caminhando e a ideia de já colocar o projeto, né, nos conformes, ou melhor, na formatação, né? Então, formatação inclui elementos pré-textuais também, então a gente já vai colocando isso. Veja, aqui está aparecendo tudo verde, mas não era para aparecer tudo verde. Ó, tá vendo? Assim, ó, pronto. Não é para parecer tudo verde, porque verde é só o que eu sugeri. Você está vendo aqui, olha, o primeiro parágrafo da introdução, né? Para mim aparece em rosa. Para você... Eu tô com o arquivo aberto aqui também, e para mim aparece em rosa. Pode ser que, assim, quem faz as sugestões, né, vê as sugestões em verde, e você
como você vai acatar ou recusar sugestões, apareça já em outra cor, pode ser. Aqui, para mim, aparece assim. Mas aparece dessa forma como está, o que está em outra cor, é isso aqui? Aparece marcado com as sugestões de lado, né? Sugestões de texto. Pronto, aí você vai, aí você. Porque assim, eu achei, por exemplo, nesse início aqui, parametrizado, eu achei, não sei, um termo muito. Achei Eu que. fiquei, eu também não gostava muito, eu também não gostava muito da palavra. Eu não alterei Sim, porque, sim. enfim, foi na Pode ser até que submissão. seja a palavra ideal, só que para mim não pareceu assim. Eu pensei organizado, configurado, né? Então, e depois a gente pode até deixar parametrizado, mas eu fui já. Eu gastei, eu confesso que eu gastei um certo tempo nesse parágrafo, porque É, eu acho, quando eu escrevi, eu entendi a lógica, mas eu procurei, eu busquei uma outra palavra, eu não consegui achar, e aí eu sim. não vou ficar perdendo tempo nisso, vou terminar de escrever o projeto inteiro, Às vezes, quando. e aí foi assim. Quando às vezes a gente empaca, né? Tem uma pedra assim no meio do caminho, aí a gente fica e não progride. É isso, eu também costumo fazer isso. Agora, aqui, nesse segundo, é que está aparecendo tudo já na cor de que é alterado. Não? Pronto, deixa eu ver aqui. Está aparecendo tudo verde. Deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui. Pronto, aí agora sim. Veja que aqui, por exemplo, primária, na verdade, eu só acentuei, parece. Aí aparece assim, ó. Aí, quando a gente clica aqui, ó, quando a gente clica aqui, aí aparece só o que foi alterado, né? E dá a impressão que tudo foi alterado, mas não foi. É só algumas sugestões que eu já vou fazendo, às vezes eu acho que ficou faltando uma palavra, eu já vou sugerindo e você aceita ou não. E também, assim, às vezes eu acho que não ficou fluido, né? Aquela palavra, aquele parágrafo não ficou muito fluido, aí corta algumas para ficar mais direto, mais objetivo, né? Então é isso aí. Agora, deixa eu ver agora. Agora eu clico aqui, pronto. Tá vendo? Aparece só o que foi colocado. Não é que eu alterei tudo, né? Aqui, olha, aqui eu já coloquei mais alguma coisa porque eu achei que cabia e como eu me lembrei na hora, eu fiquei pensando, não, eu vou colocar logo, senão eu esqueço. Porque você falou aqui de demora permitida. Aí eu pensei, não, a gente não pode falar de demora permitida sem, pelo menos, citar, né, o Klotzel, né? Aí coloquei aqui do Klotzel, que eu tenho o meu livro aqui de cabeceira, que é o de raciocínio clínico, e o outro que eu não, e o outro que é esse aqui que eu coloquei, medicina ambulatorial. E da prevenção quaternária, mas não coloquei aqui referência, já que você faz demora permitida, né? E também coloquei o link para prevenção quaternária. Aí, quando você colocou aqui, por exemplo, um bom desempenho, aí eu achei muito genérico, não achei muito inserido no contexto, sabe? Terminologicamente falando. Aí eu peguei e coloquei assim, substituir por cuidados de alta qualidade. Aí, quando eu me lembrei de cuidados de alta qualidade, eu vi que aqui embaixo você tinha colocado também, ó. Aqui embaixo, você fala, não sei onde é o local, que você fala cuidados de qualidade. Aí eu pensei, não, falar em cuidado de qualidade sem falar aqui desse autor também a gente tem que colocar. Aí eu inseri aqui, certo? Bom, aí algumas só para. Eu coloquei também algumas coisas no sentido da conexão. Você tem uma conexão de um parágrafo com outro. Esse aqui eu não alterei quase nada. Aí nesse aqui. Pronto, esse aqui também. Só coloquei assim. Eu teria a palavra, infelizmente, porque eu não achei uma palavra muito apropriada, né, para o contexto acadêmico. Eu não gosto muito, assim, mas pode não estar incorreto, não, né? Mas aí eu tirei e, assim, achei até que ficou mais fluido. Aqui, tá vendo? Não ficou tudo verde. Aqui eu só fiz alguma alteração. Por exemplo, você tinha colocado assim, central na atuação médica. Eu acho que a gente já podia puxar aqui a questão da relação com o paciente, certo? Então, eu coloquei assim, aí esse daqui, eu fiz esse corte porque eu achei como foi aqui, meu Deus? Porque sim, porque eu já tinha inserido relação médico-paciente aqui em cima,
Aí achei que ficou repetitivo. Eita, aqui não é nem A, não é nem A, assim, é A craseado. Então, pronto, aí aqui, nesse próximo aqui, pronto, eu alterei só questões, assim, bem pontuais, certo? Agora, porque o texto aparece todo verde, não quer dizer que foi alterado. Ó, agora, quando você clica aqui, aí ele aparece o que foi alterado. Sim, 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 Você sim. já tinha colocado como, por exemplo, HCC, mas para trás, no texto, não tinha escrito por extenso. Aí eu coloquei Sim, primeiro, perfeito. certo? A mesma coisa aqui, mencionando família e comunidade. Aqui eu complementei, né? Porque o termo correto é independentemente, né? Independente disso, independente daquilo, é coloquial, né? E o correto é independentemente. Aí eu já corrigi nesse sentido aqui. Aqui, olha, também só alterei porque quando você falou em DCN, aí eu pensei, cadê a referência? Aí coloquei aqui, mas lá na frente eu vi que você colocou, certo? Aqui eu só alterei aqui no sentido de colocar, você tinha colocado aqui, no seu parágrafo 7º, arquivo, aí não ficou muito fluido, aí eu coloquei aqui embaixo, certo? Desse jeito. Pronto. Aqui, por que não está aparecendo? Eu acho que é porque você também está. Você deve estar aí também clicando, mas Eu cliquei também, né? Eu onde parei. está arriscado, onde está arriscado aqui. Então, assim, e assim por diante, certo? Então, você vai ler, aí você vai dizer, isso aqui eu não concordo, aí você clica aqui, você pode rejeitar muito bem a sugestão, certo? Você rejeita, Certo. tudo bem, continuamos amigos do mesmo jeito. Você pode aceitar também, aí você clica aqui. Quando você clica aqui, ele já incorpora e não fica mais assim destacado, certo? Sim. E aí, por exemplo, aqui, essa aqui, eu achei interessante acrescentar isso aqui, sabe? Eu achei que ficaria muito mais claro. Aí coloquei aqui também. Aí, quando eu cheguei aqui, eu disse. Conceito da preceptoria, no caso, então, né? E sim. Aí aqui, veja só, quando eu cheguei aqui, eu disse, mas está muito longa. Quando eu pensei aqui, agora já vai para o problema de pesquisa, para os finalmente, aí eu vi esse texto aqui todinho, que eu acho que esse texto deveria ir para a revisão de literatura. Aí eu fiz isso aqui para mostrar, e aí eu coloquei, eu não sei se eu coloquei aqui, onde foi que eu coloquei? Pronto, aqui, levar esse trecho destacado para a sessão de revisão de literatura, né? Porque senão a introdução ela não é para ser assim extensa, né? A introdução é introdução. Aí você pode fazer a extensão que você quiser lá na revisão de literatura. E eu acho que aqui cabe ao desdobramento da revisão de literatura, certo? Aí você veja lá. Aí, quando foi aqui, aconteceu o primeiro um impasse que eu coloquei até aqui no comentário, assim. Você colocou assim, não há na literatura padronização quanto ao ensino das habilidades clínicas de comunicação clínica durante a residência, mas é possível aproveitar as orientações criadas para o ambiente de ensino acadêmico. Então, eu fiquei sem entender se você queria dizer que não existe de forma alguma, aí eu fiquei pensando, mas... E aqueles modelos estruturados, a própria simulação. Aí eu coloquei aqui, por que você... E aí eu coloquei assim, como comentário, coloquei assim, vamos discutir isso. Você se refere a abordagens, a métodos, ou então Não, é porque... você se refere a alguma diretriz da própria residência? Eu não sei. Não há... porque assim, os Minisex, por exemplo, é um método avaliativo. O Calgary Cambridge é também um método avaliativo. Então, a gente tem diversas, e eu cito, inclusive, no texto, a gente tem alguns métodos avaliativos, né, que eu coloco mais para frente, alguns validados para a nossa realidade brasileira, mas a gente não tem uma parametrização com relação ao método de ensino, onde a gente tem objetivo de ensino, metodologia de ensino e avaliação daquela metodologia.
não há essa estruturação, né? E sim. existe um movimento da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, de fazer isso para o ensino da graduação. Existe esse movimento para a graduação, né? E existe, inclusive, um dos livros que eu citei como metodologia, como bibliografia, onde foi feito, que é a Marcela Donos e o Gusso, que é, inclusive, um dos autores do Tratado de Medicina de Família, que eles conseguiram, que tem um capítulo onde eles fizeram isso, onde eles estruturaram, né, e eu utilizei justamente essa abordagem na construção do projeto, onde eles estruturam mesmo isso em passos para o ensino na graduação. Aí era isso que eu queria dizer nesse texto, que dá para pegar isso, né, essa estruturação de como fazer esse ensino das habilidades de comunicação para a residência médica, mas que não há uma aplicabilidade, não se tem um artigo falando sobre essa estruturação com aplicabilidade, né, essa validação de método de ensino na residência médica, entende? Certo. Eu já ia desfazer o riscado aqui, aí agora eu não estou sabendo como fazer. É aqui, ó. Pronto. Agora eu entendi, certo, agora eu entendi. Aí sim, aí aqui fica bem, aqui, você colocar assim, que tem essa iniciativa na graduação, né? Mas que não há aí sim, aí está certo, certo? Aí está bem. Agora que eu acho que esse restante aqui, você poderia falar brevemente sobre isso, e isso aqui iria para. Eu estou na edição, né? Deixa eu ver aqui minha sugestão. E pronto, é nessa parte que eu falo justamente das ferramentas validadas, né? Pronto. Aí, aqui eu entendi a ideia, certo? Eu entendi, porque aí isso já poderia culminar com um produto técnico, né? Relatório técnico, certo? Isso. Que você colocou como um último objetivo específico. Agora sim eu entendi. Então, aqui você poderia falar um pouco mais sobre isso, iniciativa da ABEM, essa questão aí desses autores do livro de medicina de família, e aí desenvolver aí, porque aí você já está formulando o problema de pesquisa. E aí, quando for no último parágrafo, você coloca assim, o problema de pesquisa é esse. Então, você poderia desenvolver esse parágrafo aqui, retirando esse restante e colocando lá na seção de revisão de literatura, e aqui você desenvolveria isso que você me disse aí, a iniciativa da ABEM, certo? Quem deve saber mais sobre isso é o professor Eduardo Simon, né? Sim, que está na ABEM. Pronto. Então, aí aqui, objetivos. Eu só fiz mais algumas correções assim de forma, sabe? Aí, de forma, por exemplo, as alíneas começam com minúsculo, então são correções de forma. Sim, aqui eu só corrigi alguma coisa assim de estilo mesmo, para ficar mais. Aí, isso aqui, né, por exemplo, esses cortes que eu coloquei foi para tornar mais fluido. Eu não sei se se tornou mais fluido, mas isso a gente vai vendo depois, porque a gente vai o quê? É como eu disse, vai desconstruindo, construindo, desconstrói, constrói. E é uma costura, né? Objetivos específicos. Aqui eu mexi só no estilo, né? Mas assim, deixei o mesmo. Eu até coloquei aqui. Eu não sei onde foi. Será que vai ser possível cumprir tantos objetivos específicos? Eu coloquei em algum lugar. Porque, assim, 1, 2, 3, 4, 5, né? Será possível cumprir todos? A gente precisa também avaliar isso nesse aspecto, né? Então, veja, ficou aqui, né? Eu vou ler aqui, objetivo geral, avaliar o processo de ensino e aprendizagem de HCC na perspectiva de residentes e preceptores em medicina de família e comunidade, por meio da matriz de planejamento SWOT, SWOT, né, que chama SWOT,
de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Não sei, depois se ajeita aqui. E pronto. Porque é SWOT ou FOFA, né? O FOFA, poderia ter eu poderia colocar o FOFA também, melhor, né? Certo, pronto, acho que sim. Já existe uma terminologia, né, em português. Existe, é SWOT ou então, FOFA. Aqui, tudo bem que aqui também não houve modificação nenhuma, só palavras assim, e aí a minha dúvida era essa, que está para a gente pensar, né? Pensar se tantos objetivos serão passíveis, né, se poderão ser cumpridos. Eu coloquei algum lugar aqui. Eu pensei nesses objetivos para que eles me ajudassem também quando fosse projetar, porque eu coloquei como uma das ferramentas para pesquisa fazer um questionário semi-estruturado, né? Sim. E aí esses objetivos me ajudariam na construção dos itens para o questionário. Que aí seria, quando fosse formar o questionário, de onde saiu, por que essa pergunta? Aí seria justificado pelos objetivos específicos. Muito importante isso que você disse, e assim, é sempre o que os avaliadores, eles observam. Vamos ver se os seus objetivos estão contemplados no seu instrumento, né? Assim como eles objetivam já na dissertação, se os seus objetivos estão contemplados nas conclusões. E isso aí que você falou é muito importante, porque como é que você vai falar de validade, né, do seu instrumento? Validade, não, seria uma palavra assim, muito metodologicamente mais avançada, assim, mas como é que você pode dizer que o seu questionário semi-estruturado está avaliando realmente o que você propõe nos objetivos, né? Então, isso é muito importante de se pensar. Um encaixe. Exatamente. Pronto, aqui é a justificativa, que aí isso aqui você vai colocar toda a sua até a sua história, né? Seu posicionamento, sua atuação como médico de família e comunidade, como preceptor. E aí essa justificativa é inteiramente sua. Eu posso corrigir alguma coisa de estilo, certo? De questão de ficar mais fluido, mas isso aqui é você que vai pensar o que vai colocar, e aí depois eu posso fazer algumas observações. O percurso metodológico, eu vi que você foi colocando, e aí eu sugiro que você coloque já com subseções, certo? Subtítulos. Não, subseções, certo? Aqui é uma seção, percurso metodológico. Aí seria bom que você organizasse tudo dessa forma, porque fica mais organizado, melhor para ler. Por exemplo, aqui é o item 4, aí você colocaria 4.1, modelo e abordagem do estudo, certo? Não precisa ser exatamente nessa ordem, mas 4.2, aí aqui você está falando no caso, está certo, você começou a falar do município, tudo bem, o cenário da pesquisa começa assim, né? O mais amplo, aqui, regional, localmente, o mais amplo, e aí você vai até chegar no local onde você vai trabalhar. Então, seria o cenário, né? E o cenário começa aí. Vocês, né? Eu digo você, mas são vocês, porque também vocês, a gente vai sugerir o mesmo. Aí você coloca aqui mapa, sabe? Coloca aqui o mapa onde fica a sua unidade. Administrar mais, então, né? Bairro, né? Então, ali sempre precisa ser assim, bem ilustradinho, né? Você dizer, colocar aqueles mapas, primeiro do Google, depois aqueles que tem na própria regional, distrito, né? Me lembro. Aí você vai e coloca, faz aquela ilustração e diz exatamente onde se localiza a sua unidade, né? Então, vai ter tudo, colocar todas essas ilustrações aí. E assim por diante, técnicas. Eu não coloquei aqui coleta de dados, por quê? Porque um estudo, até eu assisti a uma palestra recentemente sobre estudos de abordagem qualitativa, e aí vi, né, a professora dizer que, assim,
acha tão anacrônico você colocar procedimento de coleta de dados no estudo de abordagem qualitativa. Ela disse, me causa muita estranheza. Depois disso, eu nunca mais coloquei coleta de dados como a gente faz num estudo de abordagem quantitativa. Sim. Certo? Aí, pronto, eu vi que você começou a desenvolver, mas eu não li. Eu vi aqui que você está descrevendo o município, e é assim mesmo, você vai descreve o município, depois descreve a sua regional, né? Seu distrito sanitário, até chegar lá na sua... Na verdade, eu não vou afunilar tanto, porque não vai ser numa unidade de saúde, né? Vai ser com os residentes do programa de residência da UFPB, né? Tem razão, é mesmo. Ok, é certo. Ok. Aí, ao invés de afunilar dessa forma, você vai afunilar no sentido de ir eu pensei em falar mais do programa. Eu pensei em falar um pouco do programa de residência de família da UFPB. É isso mesmo. Eu ainda estava pensando no projeto que está sendo meio que abandonado. Eu procurei outra palavra e não achei. Meio que está havendo um certo divórcio amigável aí, né, do projeto de Isabela com ela. Aí eu estava pensando no projeto dela, né, na questão das UBS. Sim. Mas aí, no caso, se é a residência mesmo, ok. E aí, pronto, aí você coloca, como o seu estudo é qualitativo, né? É qualitativo, que eu entendi. Você não colocou aqui ainda, mas eu entendi que é qualitativo, então, aí também tem que ter um tópico com. Aí você coloca análise, né? Como vai ser essa análise? De análise de conteúdo, tal, técnica tal. Aí você também falar do referencial teórico, né? Porque muitas vezes a gente faz estudo de abordagem qualitativa e não define a priori, né, qual vai ser a sua lente, né, interpretativa. Mas eu acho mais interessante quando você coloca o referencial teórico é esse. Então, eu acho até importante porque aquele referencial, eu não estou falando de revisão de literatura, estou falando de referencial teórico. Então, revisão de literatura é uma coisa, certo? Referencial teórico é aquela lente que você vai usar para interpretar os seus resultados. Então, referenciais teóricos, não faltam referenciais teóricos, né, na área de medicina, família e comunidade. Ou então mesmo dentro da própria saúde coletiva de forma mais ampla, né? Tem muitos... os autores bebem muito, né, por exemplo, um que eu leio muito porque eu leio muitos trabalhos de Merri e Franco, né? Então, eles falam muito em Guattari e Guattari o quê, meu Deus? Tem outro, né, que eles trabalham juntos. E aí, assim, tem muitos referenciais que podem ser aplicados de saúde coletiva, medicina. Deixa eu ver se eu compreendi, professora. Um dos trabalhos que me motivou a pensar nesse tema foi o trabalho de conclusão do mestrado, a dissertação de mestrado, perdão, da Marcela Domes, que foi feita lá na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Eu poderia utilizar... Que é qual a autora daquele livro que você referiu? Isso, que é a autora do livro, a autora principal do livro. E aí, o meu maior referencial teórico foi essa dissertação de mestrado dela. Eu poderia utilizar, então, a discussão com base nessa dissertação de mestrado para fazer referencial teórico. Quais foram as teorias que ela, digamos, usou no trabalho dela? Quais foram as teorias? Ela trabalhou com a avaliação dos agora me falha a memória, se foi só dos preceptores ou se foi só dos residentes nas habilidades de comunicação. Ela avaliou o nível de capacitação, se eu não me engano, foi dos preceptores para o ensino das habilidades de comunicação. Sim. E aí foi um trabalho bem interessante mesmo. A dissertação dela é bem interessante. Você poderia mandar o link para eu ler depois. Posso mandar. Certo. E eu estou falando, sim, esse é o trabalho dela. Como eu disse, você pode ou não escolher um referencial a priori, você pode só escolher a posteriori. Quando você vê os dados, você diz, puxa, isso aqui eu vou puxar
Mas eu estou falando de referencial teórico mesmo, do ponto de vista fenomenológico mesmo, hermenêutico, sabe? Porque ela deve ter se baseado em autores, autores assim que eu digo, autores como Deleuze e Guattari, os autores que eu estava me referindo, de São Francisco. Por exemplo, não me ocorre agora um nome, Pierre Bourdieu, só estou falando soltando assim de forma geral, Michel Foucault, entende? Esses referenciais que são mais... Entendi, do macro. Entendi. Por exemplo, Lefebvre, eu não sei, e nessa área, assim, poderia ser, por exemplo, eu acho assim, que eu tenho uma verdadeira assim, paixão, no final do dia, aí parece que vem a névoa mental, peraí. Vygotsky, o russo. Eu acho a teoria, o modelo teórico de Léo Vygotsky maravilhoso para a educação. Eu acho complexo, mas... não, sem dúvida, eu estou dizendo que eu entendo, eu estou dizendo que eu admiro muito, né? Sim. E aí, quando eu passei a trabalhar com a professora Fátima Catão, lá no outro mestrado, e que ela sabe muito sobre ele, aí eu comecei a me interessar cada vez mais. Claro que é complexo, sem dúvida. Eu já tentei fazer algumas leituras de Vygotsky e aprendi bastante. Mas acontece que você também pode começar bebendo em fontes secundárias. Significa que você vai ler Foucault e vai direto logo nos escritos que tem dele, né, lá daqueles seminários. Mas você tem muitos autores que reinterpretam de forma mais fácil, né? Então, eu acho assim que a gente pode pensar também nisso. Eu coloquei aqui só para a gente considerar, né? E é importante ter uma lente interpretativa, certo? Bom, eu acho que no seu caso, o que é que você gostaria de comentar? Não, acho que por enquanto é isso mesmo. Acho que eu estava... eu já tinha começado a mexer já tem uns dias, mas eu estava bem em dúvida no que fazer mais. Se é esperado que eu começasse a escrever alguma coisa, eu estava bem mais perdido. Agora eu tenho algum referencial. Então, veja aqui o percurso metodológico, aí coloquei esses subitens, porque aí você vai desenvolvendo. Eu gostei da ideia de fazer por sessão. Estruturado, sabe? Assim, e subseções, né? A seção, no caso, seria o percurso metodológico. E essas seriam subseções. Mesmo que depois, eu não gosto de nada estruturado. Aí você pode até tirar a estruturação e deixar o texto corrido, sabe? Mas fica melhor estruturado para quando for colocar na plataforma Brasil, né? Pois é, exato. Eu também, eu sou... É que eu sou mais quantitativista do que qualitativista, sabe? Eu acho que os dois se completam, as duas abordagens se completam, mas eu ainda está muito entranhada aqui na minha mente, né, o paradigma mesmo positivista. Mas aí por isso que eu gosto de colocar assim os subitens, a gente vai desenvolvendo. Aí você não gosta nada estruturado, tira os subtítulos, aí deixa o texto, né? Então, eu acho que para começo de conversa, né, eu acho que já demos o passo inicial no sentido de desenvolver o seu projeto, né? Qual foi a principal dúvida que você ficou aí? Por onde eu devo focar mais agora, se no percurso metodológico ou se em algum outro ponto. Olha, quando a gente tem um problema de pesquisa já explicitamente declarado, certo? Já é um grande começo. Quando você tem os objetivos, quando você tem os objetivos, você já pode passar para a metodologia, porque você já sabe o que você quer atingir. Então, você tem que pensar nos meios, né? Você tem que pensar nos meios, no caminho. Então, você tem uma parte desse, digamos, pressuposto já mais ou menos entendido, que são os objetivos.
Sua pergunta de pesquisa, porque é justamente o que falta ali naquela introdução. Quando você terminar ali, faça a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? A pergunta ajuda muito a gente definir a metodologia, certo? Aí você formula a sua pergunta de pesquisa, aí você pode passar para o percurso metodológico, e depois, como você vai, às vezes, colocando alguns aspectos aqui na metodologia, aí você já vai pensando, puxa, isso eu vou precisar desenvolver essa subseção na revisão de literatura. Aí você já pensa, já pode até colocar onde tem revisão da literatura aqui, aí você já pode colocar os subitens. Deixa eu ver onde é que eu abri. Aqui, pronto. Percurso metodológico, é aqui onde tem, deixa eu ver, eu acho que parece que eu não coloquei o tópico de revisão, né? Não, colocou não. Coloquei não, mas tem revisão. Acho que não. Pronto, então é porque foi um esboço mais comedido, né? Uma introdução, aí vem 2, justificativa. No último modelo que a Coordenação Nacional colocou, ele coloca a justificativa com a introdução. Mas é porque eu ainda estou muito nesse modelo aqui, nesse modelo que a gente usou até agora, até recentemente. Então, vamos manter esse modelo, depois, no final, a gente vai ver se precisa de adequações. Aí vem justificativa, pronto, objetivos, justificativa, aí aqui, ó, olha, aqui é o 5, certo? Aqui é o 5. Não está editando. Sugestões. Pronto, já. É porque você, eu acho que você colocou aí, você também está com ele aberto, né? Deixa eu fechar para ver se... Certo. Aí ele demora um pouquinho só para aparecer. 5, e assim por diante. Então, o que é que tem que nos colocar aqui? 3 objetivos. Ou justificativo. Depois a gente vê se coloca junto ou depois. É porque a gente tem feito durante as 4 turmas nesse modelo. Aí, 4, revisão. Ah, que gracinha. Literatura. São os dois que Revisão de literatura, certo? É outro tópico. Eu até vou colocar aqui. Inserir quebra de página. Cadê? Aqui. Quebra de página. Pronto. Inserir uma quebra de página. Seria o 4, certo? Aí aqui, você revisão de literatura, você vai o estado da arte, aí você vai explorar. E aí você tem subtópicos, né? Esses subtópicos de revisão de literatura é o que você precisa, digamos assim, escrever para que você mostre o estado da arte sobre a sua questão, ou seja, comunicação, de habilidade, não, habilidade de comunicação clínica. É isso, tudo vai girar aí, né, em termos de, olha, residência de medicina de família e comunidade, habilidades de comunicação clínica, aquelas ferramentas, pode ser um outro capítulo, ferramentas ou métodos de avaliação de comunicação. E aí... Isso tudo seria na justificativa? Não, ou na revisão? Na revisão, né? Olha, vamos dizer, revisão da literatura. Aí aqui, você, por exemplo, né? Você começaria, o que é assim, mais importante seria você falar sobre a comunicação clínica, comunicação médico-paciente, poderíamos dizer, né? Porque depois é só para mostrar ou interação médico-paciente, é só para mostrar aqui os tópicos que você que vai definir quais são esses tópicos. Entendi. Eu posso até sugerir depois. É porque aqui, ó, por exemplo, aí você coloca. Eu já mandei algum projeto de alunos anteriores para vocês só darem uma olhada. Não. Eu vou
Vou deixar comunicação, médico-paciente, e aí é só para ficar assim, Certo, como exemplo. certo? Aí, por exemplo, o que mais? 4.2. Poderia ser habilidades de comunicação, alguma coisa assim. Para não ficar redundante também. 4.3. Aí aqui, não sei, aí também você tem que falar da residência de medicina de família e comunidade. Aí, por exemplo, 4.4, só por exemplo, certo? 4.4, preceptoria, não sei do quê. E assim, geralmente tem o quê? Uns 5 a 6 subtópicos para poder cobrir, né, o escopo daquilo que você está estudando. Qual é a sua temática? Habilidades de comunicação clínica e a percepção de médicos residentes e preceptores. Então, não descartemos algo que seja mais ou menos assim. Percepção, certo? Percepção de comunicação, sei lá, percepção, alguma coisa aqui, eu ainda não sei o que, mas você vai achar, certo? Porque você não vai estudar a percepção? O que é percepção, certo? Nesse sentido, o que é que você vai chamar de percepção? Bom, isso aqui é apenas para dar a ideia de que tem tópicos, subtópicos, né? E o que mais que eu ia falar? Eu acho que era isso mesmo. Sim. Aí, então, o ideal seria que eu me aprofundasse na revisão agora. É isso, eu quero saber. Exatamente, é importante, por quê? Eu pensei que eu tinha colocado aqui antes. Por quê? Porque quando você vai desenvolvendo os tópicos, não que sejam esses, mas podem ser parecidos, você vai tendo ideias. Você vai pensando, puxa, aqui tem uma lacuna que eu poderia incluir no meu trabalho poderia ser importante. Então, quando você vai desenvolvendo aí a revisão de literatura, você já vai ter muitas ideias, muitos insights, certo? E também colocar estudos semelhantes que fizeram a mesma coisa. Por exemplo, o estudo dessa autora do livro, né? É um que você vai citar aqui também. Certo? Então, assim é que vamos combinar que você vai, então, agora, Vamos deixar o problema de pesquisa para quando você terminar a revisão de literatura. Terminar não, né? Porque a gente só termina no momento que a gente faz o depósito. Aqui você vai fazer vai escrever na revisão, porque, como eu disse, o problema de pesquisa ele determina tudo que vem depois. Mas acontece que a revisão da literatura é a primeira coisa que a gente faz, né? O problema de pesquisa é que vai definir os objetivos, a técnica que você vai usar para entrevistar, o tipo de análise que você vai fazer, tudo isso depende do problema de pesquisa. Só que a revisão de literatura é algo que é o que se começa a fazer, né? Então, você desenvolve, não porque vai já entregar no próximo mês com a revisão de literatura terminada, né? Então, vai desenvolvendo... Não tem essa pretensão. Se você desenvolver dois subseções dessas, eu acho que está bom para começo, certo? Pronto, então agora, posso fechar aqui, né? Sim. Eu vou fechar e vou abrir o de Mayra, né? De Mayra aí. Sim, aqui. Está bem aqui, quer ver? Mayra, aqui está. Então, Mayra. Olá, Mayra. Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu voltar lá. Está assim. Olha, em projeto, a gente sempre fica assim. A gente está assim. Né? É como a gente está, por exemplo, a gente assume um cargo de gestão, por exemplo. A gente está coordenador disso, né? A gente está diretor daquilo, mas
vai mudando, né? O projeto ele vai mudando a cada momento. Por isso que eu sempre prefiro começar bem mais precocemente, porque se você começar 2 meses antes da qualificação, não deu tempo você amadurecer, desconstruir ali, construir de novo, aí isso não vai dar certo. Então, é aos poucos que o projeto vai se desenvolvendo, ganhando corpo, apresentando as contradições que você vai resolvendo. Então, por isso que é preciso ir fazendo mês a mês um pouquinho, certo? Então, aqui voltamos. Está assim, Mayra, o seu título. Conhecimento de profissionais de unidade básica de saúde sobre o cuidado integral a crianças com transtorno do espectro autista. Aí, aqui, pronto. Então, vejamos aqui. A introdução, que aí, como eu disse, né? Como eu deixei para a tarde, e à tarde atividades para fazer que não estavam no meu cronograma do dia, aí não deu tempo. Mas tudo bem, porque estamos nos nossos primeiros passos, né? Sim, E uma caminhada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. Então, estamos começando. Aí eu vou ler, tá certo? Eu só quero ler aqui os objetivos para ver. Eu vou ler os objetivos aqui. Sim, objetivos, aí tem justificativa, né? Vamos colocar tudo com esses tópicos, porque depois, se a gente tiver que reformular, a gente reformula, mas já com esses tópicos desenvolvidos. certo. Objetivo geral: analisar o conhecimento dos profissionais da USF no atendimento às crianças com suspeita ou diagnóstico do transtorno do espectro autista. Certo. Veja, na sua revisão de literatura, você vai ter que falar o que é suspeita, o que é diagnóstico, né? O que é o transtorno do espectro autista, tudo isso. Então, a gente pega os objetivos, você também, Felipe, você, Isabela, você pega os objetivos, o geral e o específico. Aí você vê, por exemplo, uma das coisas que tem que conter na sua revisão da literatura é o quê? É transtorno. Não tá respondendo. Assim, transtorno do. Bom, isso aqui não pode faltar na sua revisão de literatura. Transtorno do espectro autista, né? Uma temática que dá para desdobrar bastante, né? Sim, claro, porque está muito amplo, né? Uhum. Mas você pode colocar e, assim, dividir, né, em tópicos mais clínicos, sei lá, tópicos mais epidemiológicos, não sei. E aqui, veja, você tem outra expressão, conhecimento dos profissionais, né? Conhecimento dos profissionais. Então, também você vai abordar isso. Qual a importância desse conhecimento? O que é que existe na literatura falando sobre esse conhecimento? Os profissionais da atenção básica, o que é que eles sabem, né, sobre a suspeita e o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Qual é o papel desse profissional da atenção básica? Porque você é especialista, né? Mas o que é que o profissional da atenção básica sabe, ou o que é que ele que informação que ele tem sobre isso? Não sei se você vai querer a questão também de vivências, se no seu questionário vai pautar isso aí, vivências daquela pessoa já no serviço com crianças com transtorno, né? Então, vamos ver aqui os específicos. Identificar as principais dificuldades, pronto. Quando a gente fala principais dificuldades, aí a gente já está considerando que esses profissionais, eles têm experiência, né? No atendimento a crianças no espectro autista. Capacitar os profissionais. Aí, veja, só temos aqui uma pergunta de pesquisa. Essas outras duas aqui são para produto técnico, né? Eu não estou dizendo para produto técnico, mas referente a produto técnico. Por quê? Capacitar os profissionais significa o quê? Que você vai estar pensando em
elaborar, ou até, não sei, elaborar um curso de capacitação para esses profissionais. Então, veja só, aí o objetivo geral já não está abrangendo todos os específicos, porque você falou em analisar. Se você vai analisar o conhecimento, aí esses dois aqui, ó, esses dois objetivos específicos não estão contidos no geral. Todos os específicos têm que estar contidos no geral. Você está entendendo? Tô sim. Pronto, então. E, por outro lado, eu acho que, assim, aqui você falou analisar o conhecimento. E aqui, identificar, eu acho que deveria ter aqui um outro. Eu sei que, assim, a gente. Mais de 5 objetivos fica difícil, né, para você abarcar numa só monografia, mas aqui a gente poderia pensar em algo também para alcançar esse objetivo geral no sentido de analisar o conhecimento. Eu vou enviar para você eu vou enviar para você a dissertação que terminou agora, um orientando da turma 4. Ele teve todo um percurso. Primeiro, ele fez um projeto assim, avaliar o conhecimento e pensar formas de elaborar um curso de capacitação. Ele foi para a qualificação assim. Só que, quando chegou na qualificação, aí tinha um professor lá na banca que, assim, disse, você... todo o discurso dele era para uma educação socioconstrutivista. E aí ele propôs uma capacitação. Capacitação é muito ainda do paradigma, né, da transmissão, não é isso? Então, é isso que a gente tem que ver. Olha, você colocou analisar, certo? Analisar, explicar o conhecimento. Uhum. Aí aqui o que falta? Falta dizer aqui algo mais, que se você pretende também ter esses objetivos que implicam em um relatório técnico, em um produto técnico, como, por exemplo, sei lá, um guia, cartilha a gente fala mais para paciente, né, para usuário, mas um guia ou um curso. Então, você já tem aqui objetivos que são objetivos voltados para essa sua busca de investigar, mas Certo. que não vão abranger esses aqui. Então, você vai Entendi. preciso complementar para deixar mais abrangente o geral, colocar aqui mais um objetivo, porque um objetivo que contemple a pesquisa que você vai fazer, certo? Acredito que já é o suficiente você fazer a pesquisa, assim como o Felipe. Vamos deixar ainda esse aí, vamos deixar esse guia aí, mas eu acho que esse produto, esse guia, ele já poderia ser para uma fase posterior. Sim, Ele sim. poderia, no doutorado, por exemplo, viu, Felipe? Eu acabei não falando porque a gente vai aos poucos, né, pensando. Sim. Você colocou esses 5 objetivos, você não acha que aqueles objetivos da própria investigação não já estão suficientes para a sua dissertação? Por quê? Você não pensa no. Se for possível, tudo bem. Se for possível, então, mais é mais, né? Mas, quando a gente pensa agora, nesse momento, a gente pensa, por que que esses 2 objetivos, eu acho que os 2 últimos objetivos que você colocou foi o último. Você colocou elaborar algum instrumento, elaborar um modelo, elaborar uma ferramenta para a comunicação, habilidade de comunicação. Olhe, isso daria, a partir da sua dissertação de mestrado,
daria para você fazer o seu projeto do doutorado, criação dessa ferramenta ou instrumento e validação, Sim. certo? Então, mas tudo bem, podemos deixar aqui dessa forma, viu, Mayra? Mas Capacitar. aí eu posso, por exemplo, no geral, analisar o cuidado, por exemplo, em específico, identificar o conhecimento, identificar as dificuldades, né? Para adequar melhor. Sim, sim. Por exemplo, né? Porque, assim, a gente vai pensar em termos aí de competências, assim como o Felipe também. Eu estou me referindo a você, viu, Isabela, porque você ainda está no limbo, tá certo? Acho que ela está aí, Isabela. Você está no limbo Sim. ainda. Então, Uhum. me referir. Então, veja, quando você... O Felipe está pensando em habilidades. E o que passa pelo conhecimento também, passa por atitude, passa por competência. No seu caso, você está abordando conhecimento e talvez competência. Isso tudo tem que estar muito bem definido, sabe? Nas nossas cabeças. Competência, atitude, conhecimento, atitudes e competência. Então, você está avaliando, não é que você vai observar numa pesquisa assim, tipo pesquisa participante, e observar se, porque assim, até para operacionalizar isso seria muito complicado. Você vai observar esses profissionais, como é que eles estão atuando. Você vai precisar perguntar para eles, certo? Porque uma pesquisa participante exigiria muito mais do ponto de vista técnico, né, de experiência, levaria mais tempo. Então, você vai perguntar a eles, tá certo? É a ideia deles, é o conhecimento deles, é o que eles acham, as dificuldades que eles acham que ele tem, certo? Claro, seria ótimo se aí você vai e você chega à conclusão que são essas as dificuldades e são essas as lacunas do conhecimento deles. Seria ótimo você apontar essa solução. Mas se você pode apontar a solução, lá no final da discussão, dizendo poderiam ser realizadas tais e tais ações, tais e tais projetos para melhorar isso, certo? E Entendi. você também pode fazer Professora. isso, mas será Sim. que você vai ter pernas para isso? Né? Professor, se me permite uma observação, assim, aproveitando que a impressão que eu tenho é que quando fala em analisar o conhecimento, ficaria mais claro se fosse para um grupo profissional específico, como fosse para avaliar, por exemplo, a capacidade de diagnóstico médica, por exemplo, em caso de TEA. Que aí caberia a ideia cognitiva do conhecimento, né? Mas se for para avaliar a habilidade de lidar com uma criança suspeita ou que já tem o diagnóstico de TEA, avaliando vários profissionais, aí conhecimento talvez fique complicado, porque não há um protocolo definido de atuação, né? Existe o esperado, aí talvez falar em abordagem, em observar a abordagem, ou propor abordagem fosse mais palpável, né? Tem alunos, ex-alunos meus já estudaram essa questão, mas de forma quantitativa, sabe? Por exemplo, avaliaram comunicação de mal de notícias, avaliaram também conhecimento de médicos residentes em relação lá no HU, em relação a cuidados paliativos, mas deixa eu ver o que mais. E vários, sim, avaliar o conhecimento de residentes de clínica médica em relação ao consenso de sepse, né, esse consenso de sepse, mas todos foram estudos quantitativos, questionários fechados, que aí a gente até pensa, parece até uma testagem, né? Parece uma avaliação. A pessoa até se sente como se estivesse sendo testado. Mas o estudo qualitativo é diferente, certo? Então, a gente vai
eu não me lembro se no caso desses estudos a gente falou em conhecimento, porque uma coisa é informação, né? Outra coisa é conhecimento. Aliás, a gente começa falando de dados, né? De dados a gente passa para informação, e de informação a gente passa para conhecimento. O conhecimento é quando acontece? É quando a gente aplica a informação. Quando a gente aplica a informação, aí é conhecimento. Você vai produzir até conhecimento. Agora, por exemplo, dados. Quando você pega dados, esses dados, o que é que eles significam? Você só tem números. Esses dados, eles vão ser convertidos em informação quando você tem, digamos assim, você faz uma análise, né, daqueles dados. Quando você analisa os dados e faz inferências, aí você já tem informações. E quando você interpreta aquelas informações com base em todo conhecimento, no conhecimento produzido, aí você tem o conhecimento, né? Conhecimento. Então, é preciso também definir essa terminologia, qual é a terminologia mais acertada, né? Então, eu acho que para a nossa próxima reunião, a gente precisa, eu gostaria que você elaborasse a sua pergunta de pesquisa, certo? O que é a pergunta de pesquisa? É o problema que você quer desvendar, tá? Então, a gente tem que sempre partir de uma pergunta. Qual é a dúvida que você quer elucidar realizando sua pesquisa? Então, para você vai ficar, o Felipe vai começar a revisão de literatura, você poderia fazer qual é a sua pergunta de pesquisa, que expressão, que terminologia a gente vai usar, que informações, que dificuldades, conhecimento, que palavra é que a gente vai usar, né? E vamos revisar essa seção de objetivos. Então, essa é a meta para a entrega, digamos assim, do seu projeto no próximo mês. Ok. Certo? Então, anote aí, procure essa questão que o Felipe levantou, inclusive, né? Conhecimento, o que é que a gente está avaliando quando a gente está avaliando conhecimento? E como é que a gente avalia se for avaliar conhecimento? Né? Certo. Uhum. O que é que a gente avalia quando a gente avalia vivências, experiências, percepção? Tudo isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, né? Porque senão a gente vai tentar estudar determinado construto e, na verdade, está estudando outro. Então, por isso que é muito importante a gente definir bem esses conceitos, tanto do ponto de vista conceitual, propriamente dito, quanto operacional. Como é que, na prática, eu vou conseguir realizar essa investigação? Certo? Então, Sim, certo. Então, eu não estou devendo nada, estou devendo agora só enviar esse projeto que foi iniciado para a Isabela e os ajustes que eu ia fazer, mas que não fiz. Inclusive, o professor Eduardo até, como eu disse, falou comigo e disse, vamos buscar adesão de nossos alunos? Aí eu até disse, pode ser, Eduardo, mas vamos ver o que é que eles querem fazer, né? Se por acaso não der certo o plano inicial, pode se passar para isso. Então, aí por isso que acabou surgindo essa sua questão, e aí a gente pode pensar nisso. Sim, sim. Eu fico no aguardo. Pronto, eu vou enviar, tá? Amanhã eu pretendo enviar. Tá E certo, obrigada. Felipe e a Mayra, eu não estou devendo nada, né? Vocês é que vão, uma semana antes, A gente está devendo agora. fazer essas tarefas aí. Eu vou fazer o resumo da reunião, envio amanhã, coloco na sala Dom, para que a gente possa ver o que é que a gente tem que cumprir para a próxima semana. Professor, inclusive,
Eu queria compartilhar aqui, eu estou em atraso com as minhas tarefas Eu vi. porque eu adoeci nas últimas 2 semanas, eu fiquei derrubadíssimo, eu estou me recuperando de ontem para hoje, mas eu vou tentar agora, Tá. até o final de semana, botar em dia tudo. Por Está experiência. todo mundo ficando gripado esses dias. Não, Nossa. por experiência própria. Veja, por Eu experiência. não adoeci há 2 anos e me derrubou mesmo. Eu estou há 15 dias, eu comecei com a virose. Aí passei aqueles 3 a 4 dias, aquela virose mesmo, naquela fase inicial aguda. Aí tive uma melhora pequena, aí depois começou a piorar tudo. Piorou Pois eu tudo. passei Aí, pela mesma coisa. sinusite. Foi a mesma coisa comigo. Aí, pronto, precisei usar antibiótico. Hoje foi o último dia do antibiótico e eu estou começando a me sentir melhor há 3 dias. Eu estou começando a me sentir melhor de ontem para hoje. Eu acho que eu até compartilhei isso lá no grupo, né? Olha, eu estou doente, eu não estou podendo fazer nada, porque a gente tem que saber que a gente, às vezes, né, a gente é acometido de vários problemas que podem ser até de saúde ou não, e a gente precisa também de um tempo, né? Eu não consegui mesmo, eu não conseguia então fazer nada, eu estava com minhas supervisões do Mais Médio também, tudo atrasado. Pois é, e aí eu até disse a vocês, a gente precisa compartilhar o que a gente está passando, né? Porque, por exemplo, se você não entrega, né, o que a gente combinou, aí eu vou pensar, puxa, será que há comprometimento? Mas se eu sei que você passou por problemas, né? A gente precisa também dar um tempo, né? Eu não falei para vocês que um orientando meu, o filho dele nasceu com estenose hipertrófica do pylori, ele não me disse, um menino na UTI gravíssimo. Sim. E eu cobrando, claro que eu ia cobrar, certo? Aí pronto, quando ele me disse, eu disse, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que eu podia adivinhar, né? Aí, pronto, mas graças a Deus tudo terminou bem, inclusive a criança está muito bem, viu, Mayra? Com desenvolvimento excelente, mas foi bem difícil para ele, assim, para a família toda, né? Até eu me sinto envolvida também, fui visitar o menino. Gente, nossa segunda reunião, depois eu faço um resumo, já que vocês não estão entrando na sala Dom, eu faço um resumo lá no grupo do WhatsApp mesmo, do que a gente decidiu e quais são as tarefas para o próximo mês. Tá bom? Certo. Então, podemos nos dar boa noite. Boa noite. E até o próximo mês. Sim, boa noite. Não, até o próximo mês não, até segunda, né? Até segunda-feira. Isso. Então, boa noite. Muito Obrigada e até boa mais. noite. Boa noite.